Era um dia de sol forte em Recife. O vento morno do litoral se misturava com o barulho dos carros e o cheiro salgado vindo do mar. Lá estava Rafael Albuquerque, um homem de 42 anos, milionário, dono de uma das maiores construtoras do Nordeste. Camisa social branca, relógio caro reluzindo no sol, e um olhar que sempre passava por cima das pessoas, como quem não tinha tempo a perder. Dentro do carro de luxo, o ar-condicionado aliviava o calor do lado de fora. O trânsito parado. Rafael olhava impaciente para o relógio no painel, tamborilando os dedos no volante. Ele tinha uma reunião importante, ou pelo menos achava que tinha, mas naquele instante, o destino decidiu desacelerar a pressa de um homem que acreditava ter tudo. Do outro lado da rua, um senhor de cabelos totalmente brancos empurrava com dificuldade um carrinho de madeira. O sol castigava sua pele queimada e enrugada, o corpo curvado, as mãos tremendo levemente. O carrinho balançava a cada passo, e dentro dele, cocos verdes, uma caixa de isopor velha, um facão gasto e uma garrafa de água. Rafael olhou rápido, mas desviou o olhar como quem vê algo comum. Porém, algo dentro dele o fez olhar de novo. Havia algo diferente naquele senhor. Algo na forma como ele sorria para as pessoas mesmo sob o calor escaldante. Mesmo suado, cansado, o velho dizia: "Água de coco, bem geladinha. Meu filho, faz bem para a alma." A voz era fraca, mas doce, sincera. Rafael engoliu seco. O sinal ficou verde, e ele seguiu. Mas a imagem daquele homem ficou em sua mente. Mais tarde, naquele mesmo dia, após o expediente, Rafael decidiu voltar pelo mesmo caminho. O sol já se escondia atrás dos prédios, e o céu estava pintado de laranja e lilás. Lá estava o velho novamente, recolhendo os cocos que não vendera. Com cuidado, empilhava-os no carrinho, como se cada um fosse precioso. Rafael parou o carro a poucos metros. Abriu o vidro. "Boa tarde, senhor. Ainda está vendendo coco a essa hora?" O homem sorriu, cansado, mas simpático. "Boa tarde, doutor. Sempre tem sede no fim do dia, né? E enquanto tem força, tem venda." Rafael sorriu de leve. Aquelas palavras soaram simples, mas cheias de sentido. "Me dá 2, por favor." O velho pegou o facão com cuidado, abriu o coco com precisão e serviu no copo plástico. "Tá geladinho, doutor. O senhor vai gostar." Rafael provou. O gosto era refrescante, doce, natural. Mas algo naquele momento o tocou mais do que o sabor. "O senhor faz isso há muito tempo?" "Teste. Menino, já vendi na praia, no mercado, na beira da estrada." "É o que sei fazer, meu filho." "E o senhor tem família?" O velho olhou para o chão. "Tenho sim. Uma esposa doente e um neto que está estudando. Faço de tudo para ele não passar o que eu passei." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. O som dos carros passando contrastava com a calma daquele senhor. Algo dentro dele começava a mudar, mas ainda era sutil. Uma semente sendo plantada. O velho continuou: "A vida é dura, doutor, mas é bonita. Eu já passei fome, já dormi na rua, hoje vendo coco, e sou grato. O que a gente tem que ter é fé e força para levantar todo dia." Rafael sentiu um nó na garganta. Tentou esconder a emoção. "Qual é o seu nome?" "Seu Zé, meu filho." "José Raimundo." Rafael pagou pelos cocos e deixou uma nota de R$ 100. O velho tentou devolver o troco, mas ele recusou. "Fique com o troco. O senhor merece." Seu Zé insistiu. "O que eu mereço é que o senhor nunca perca a humildade. Doutor, dinheiro vai e vem. O que fica é o coração." Aquelas palavras perfuraram o peito de Rafael. Ele acenou, deu partida no carro e seguiu. Mas dessa vez, o silêncio dentro dele era pesado. Durante o jantar, sentado à mesa de mármore cercado por luxo, ele não conseguiu tirar da mente a imagem daquele velho sorrindo sob o sol. Dormiu mal, acordou cedo, sem fome, e pela primeira vez em muito tempo, quis sair sem segurança, sem carro importado. Na manhã seguinte foi ao mesmo local. Dessa vez, lá estava seu Zé com um mesmo sorriso, os mesmos cocos, a mesma fé. Rafael se aproximou. "Bom dia, seu Zé." O velho se virou e sorriu. "Ora, doutor, veio de novo? Gostou do meu coco?" "Foi. Gostei sim. E da conversa também. Os dois. Really." A partir daquele dia, a rotina de Rafael mudou. Ele parava ali quase todas as manhãs, comprava um coco, conversava um pouco e seguia para o trabalho. Começou a ouvir histórias de um Brasil que ele havia esquecido. Um Brasil real, de suor, de luta, de amor simples. Seu Zé falava de sua esposa, Dona Lourdes, acamada há anos, e de seu neto Tiaguinho, um menino de 12 anos cheio de sonhos. Falava também das vezes em que não teve o que comer, mas agradecia mesmo assim.
e Rafael ouvia e chorava por dentro. Com o tempo, começou a ajudar discretamente. Levava mantimentos, pagava consultas médicas, arrumava o carrinho de coco. Mas nunca por pena, e sim por admiração, porque cada palavra de seu Zé carregava uma sabedoria que o dinheiro nunca compraria. E aos poucos, aquele milionário começou a perceber que era ele quem estava sendo ajudado. Os dias se tornaram rotina. Todas as manhãs, antes de ir para o escritório, Rafael passava na banca de coco do seu Zé. Às vezes, ficava apenas alguns minutos. Outras, perdia quase uma hora ali, ouvindo, rindo, aprendendo. Era como se o mundo parasse naquele pedaço de calçada. Os motoristas apressados buzinavam. O sol castigava, mas o tempo parecia não tocar os dois. Rafael levava 2 cocos. Um para ele, outro para o velho. E os dois sentavam no meio-fio, bebendo devagar, conversando como velhos amigos. O senhor sabe, seu Zé, tem coisa que o dinheiro não compra, né? O velho deu uma risadinha curta. Meu filho, o dinheiro é bom. Ele traz conforto, comida na mesa, Tito Naka, mas ele não traz paz, não traz tempo e não compra amor verdadeiro. Isso aí é outro tipo de riqueza. Rafael olhou para o copo, pensativo. El tinha tudo. Mansões, carros, viagens menos, mas não tinha ninguém esperando por ele em casa. Vivia cercado de gente, mas sozinho. Sabe, seu Zé, eu trabalho desde cedo. Nunca parei. Às vezes penso que esqueci de viver. O velho o encarou com aquele olhar manso, cheio de rugas e histórias. A vida é ligeira, meu filho. Quando a gente percebe, o tempo já levou tudo o que a gente podia ter vivido. Eu também perdi muita coisa por correr demais atrás do que achava importante. Rafael respirou. E o senhor? O que o senhor perdeu? Seu Zé olhou pro chão, ficou em silêncio por um instante. Depois, com a voz embargada, respondeu. Meu filho mais velho. A vida me tirou ele cedo, num acidente. Eu era pobre, trabalhava muito e deixei de estar com ele. Até hoje, quando fecho os olhos, vejo o rosto dele sorrindo. É por isso que hoje eu dou valor até pro vento que passa. Rafael sentiu o coração apertar. A dor do velho atravessou o silêncio como uma faca invisível. Por um instante, ele lembrou do próprio pai, um homem duro, frio que passava os dias trabalhando e nunca lhe deram um abraço. E agora, que o pai estava morto, o arrependimento o visitava quase todas as noites. Seu Zé, o senhor acredita em destino? Acredito sim, mas acredito mais em propósito. A gente se cruza com as pessoas certas no tempo certo, nem antes nem depois. Rafael olhou para o horizonte. O sol começava a nascer por trás dos prédios de Recife, dourando tudo ao redor. Naquele instante ele sentiu que havia encontrado o propósito que o tempo todo procurava sem saber. Os dias seguintes foram diferentes. Rafael passou a conversar mais com as pessoas no trabalho, ouvir os funcionários simples, olhar nos olhos dos porteiros, das faxineiras, dos motoristas. Ele começou a enxergar a humanidade onde antes só via função. Mas o coração dele ainda buscava algo mais, uma resposta, um sentido. E foi numa tarde de sexta-feira que tudo começou a mudar de verdade. Seu Zé estava mais calado do que de costume, o rosto abatido, o olhar distante. Todd. Bem, seu Zé, o velho suspirou. Nem tudo, doutor. Dona Lourdes piorou. Não está comendo nada. O remédio é caro. E eu não tenho como comprar. Mas Deus há de prover. Rafael sentiu um nó subir pela garganta. Seu Zé, me diga o que ela precisa. Eu posso ajudar. O velho, orgulhoso, tentou recusar. Não quero pesar pro senhor. O que é meu, é meu. A vida é assim mesmo. Por favor, não diga isso. O senhor já me ajudou muito mais do que imagina. O velho o olhou com estranheza. Eu? Senhor, Rafael sorriu, com os olhos marejados. O senhor me fez lembrar que ainda existe bondade. Me fez ver que o mundo não é só número e lucro. Me ensinou o valor da simplicidade. Seu Zé baixou a cabeça. As lágrimas começaram a escorrer devagar pelo rosto enrugado. Sabe, doutor, às vezes a gente pensa que o que faz é pequeno, mas até uma palavra pode mudar o destino de alguém. Naquela noite, Rafael foi até a casa do velho, uma casinha simples de taipa, no subúrbio. Levou remédios e uma enfermeira. Quando Dona Lourdes o viu, mal conseguiu falar, mas apertou a mão dele e sorriu. Você é o Dr. Rafael? Zé fala tanto do senhor. Ele sorriu. E eu falo tanto dele também. Os dias passaram. Dona Lourdes melhorou um pouco, e o laço entre os dois homens cresceu como uma amizade que o tempo parecia ter esperado décadas para nascer. Rafael começou a visitar seu Zé fora do horário de trabalho. Levava um neto Tiaguinho para passear. Ajudava nas contas, mas o fazia
Um jeito respeitoso, sem caridade vazia. Era gratidão. Era laço. Um dia, enquanto caminhavam na praia, Rafael perguntou: Seu Zé, o senhor nunca pensou em parar de trabalhar? O senhor já fez tanto. O velho riu. Se eu parar, eu morro, doutor. E eu vendo coco. Mas o que eu vendo mesmo é conversa, é alegria, é esperança. E enquanto alguém tiver sede, eu estou por aqui. O milionário sorriu, emocionado. O senhor é um sábio. Nada, meu filho. Só vivi muito. E a vida ensina, na dor. O vento soprou forte, trazendo o cheiro do mar e da maresia. Rafael olhou o velho e pensou em como a vida era injusta às vezes. Um homem tão bom, tão cheio de sabedoria, e que o mundo ignorava. E ele, com todo o dinheiro que tinha, se sentia pequeno diante daquela alma enorme. Mas o destino ainda guardava um daqueles que arrancam o chão dos pés. Numa manhã de segunda-feira, Rafael chegou ao ponto de sempre, mas o carrinho de coco não estava lá. Procurou nos arredores, perguntou aos ambulantes, mas ninguém sabia. Até que um rapaz disse: Seu Zé passou mal ontem. Levaram ele para o hospital público Rafael Coru. Pegou o carro, atravessou a cidade. Chegou ao hospital, o coração batendo forte. Quando entrou na enfermaria, lá estava El, o velho frágil, deitado, cercado por aparelhos simples, mas ainda com aquele mesmo sorriso. Doutor Rafael, olha o luxo que virei, hein? Brincou, com a voz fraca. Rafael segurou sua mão. Seu Zé, o senhor vai sair dessa, eu prometo. O velho balançou a cabeça devagar. A vida já me deu mais do que mereci, meu filho. Só me preocupa minha família. Dona Lourdes, Tiaguinho. Rafael apertou a mão dele com força. Eles vão ficar bem. Eu prometo cuidar deles como se fossem meus Suzy e Soril. Os olhos marejados, eu sei que vai. Eu vi bondade no Senhor desde o primeiro dia. E se eu puder te pedir uma coisa, é só uma. Rafael se inclinou, emocionado. Qualquer coisa, seu Zé. Não deixe o dinheiro endurecer. O Senhor tem tudo, mas o que vale é o que o Senhor faz com isso. Rafael Coru, pela primeira vez em muitos anos, chorou de verdade. E naquele choro, algo se quebrou dentro dele. Um orgulho, uma vaidade, uma couraça. Ele percebeu que, por trás de todo o luxo, era ele quem precisava ser salvo. O sol ainda nem havia nascido quando Rafael voltou ao hospital. O silêncio dos corredores era quase sagrado, interrompido apenas pelo som distante de passos e o apito intermitente dos monitors. Lá, no leito 14, estava seu Zé, dormindo profundamente. O corpo frágil, a respiração curta, mas o semblante tranquilo, menos como quem está em paz com a vida. Rafael se sentou ao lado da cama, segurou a mão dele e ficou ali, apenas observando. Pela primeira vez em muitos anos, ele não pensava em reuniões, contratos ou investimento. Pensava em tempo. Tempo que ele desperdiçara, tempo que agora queria de volta. O senhor é o Rafael, né? Perguntou uma enfermeira sorridente, se aproximando. Ele assentiu. Ele fala muito do senhor. Disse que o senhor é o filho que a vida mandou atrasado. Rafael tentou sorrir, mas as lágrimas o traíram. Ele é mais que um amigo. É como se eu tivesse reencontrado meu próprio pai. A enfermeira ajeitou o lençol e olhou para ele com ternura. Então não o deixe sozinho. Ele sente quando o senhor está aqui. O milionário passou o dia inteiro ao lado do velho. Falava pouco, mas o olhar dizia tudo. Às vezes, contava histórias de infância, lembranças que ele nunca compartilhara com ninguém. Outras vezes apenas ficava em silêncio, ouvindo o som da respiração lenta de seu Zé menos, como se aquele ritmo o conectasse à própria essência da vida. Quando o sol começou a se pôr, o velho abriu os olhos. Doutor, o dia está bonito lá fora? Tá sim, seu Zé. O céu está laranja, da cor do coco que o senhor vende. Ele deu uma risadinha fraca. A vida é uma casca, doutor. Dura por fora, duche por dentro. Só quem insiste descobre o sabor. Rafael segurou as lágrimas. O senhor ainda vai ver muitos pôres do sol. O velho balançou a cabeça, como quem já conhece o caminho do adeus. Talvez, mas se eu não ver, quero que o senhor veja por mim. E viva, meu filho. Viva tudo o que eu não pude viver. As horas seguintes foram lentas. O tempo parecia se arrastar, pesado, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. De madrugada, o som do monitor mudou. Rafael se levantou num sobressalto. Enfermeiros correram. Médicos entraram, e ele ficou ali imóvel, assistindo o inevitável. Minutos depois, o silêncio tomou conta do quarto. O velho José, o homem que vendia cocos e sorrisos,
havia partido. Rafael caiu de joelhos, chorando como uma criança. Não era apenas a perda de um amigo, era o rompimento de algo mais profundo. Menos como se a vida tivesse arrancado dele. O único elo, com a simplicidade, com a verdade, com o amor genuíno. Ficou ali por horas, até o amanhecer. Quando saiu do hospital, o céu já clareava e o vento trazia o cheiro do mar. Ele olhou para o horizonte e, pela primeira vez, sentiu o peso e a leveza da gratidão. Nos dias seguintes, organizou o funeral. Simples, como o velho merecia. Poucos amigos, vizinhos e familiares. Dona Lourdes, amparada pelo neto Tiaguinho, chorava baixinho, mas havia serenidade em seu olhar. Rafael colocou sobre o caixão um coco verde e uma rosa branca. Pro senhor, seu Zé, para lembrar da vida doce que o senhor deixou pra gente. O enterro terminou ao cair da tarde o sol. Como se despedisse junto, mergulhava devagar no mar de Recife, tingindo o céu de dourado. Nos dias que vieram depois, Rafael não conseguiu voltar ao trabalho. Ficava em Micosa, andando pelos cômodos enormes e vazios, lembrando das palavras do velho: não deixe o dinheiro endurecer seu coração. Ele sabia o que precisava fazer. Uma semana depois, voltou ao ponto de sempre, onde o carrinho de coco agora estava abandonado. A madeira gasta, o guarda-sol rasgado e um silêncio que... Rafael se aproximou, tocou o carrinho com cuidado, como se tocasse uma relíquia. Aqui começou tudo, murmurou. Foi então que uma voz infantil o chamou. Tio Rafael. Era Tiaguinho, o neto de seu Zé. Mamãe disse que o senhor ajudou muito a gente. Obrigado. Rafael se ajoelhou, colocou a mão no ombro do menino. Seu avô era um homem bom. Ele me ensinou o que é ser humano de verdade. E eu prometi para ele que cuidaria de vocês. O menino sorriu tímido. Vô dizia que o senhor era rico, mas parecia triste. Rafael deu uma risada breve, emocionada. Ele tinha razão. Mas agora eu estou aprendendo a ser rico de outro jeito. Nos meses seguintes, Rafael transformou completamente a própria vida. Vendeu parte das empresas. Criou uma fundação em homenagem a seu Zé. Instituto Água de Vida, dedicada a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade e ambulantes de rua. O slogan era simples: um coco, uma chance. A iniciativa começou pequena, com pontos de apoio para vendedores de água de coco, oferecendo assistência médica, cestas básicas e treinamentos. Mas em pouco tempo, se espalhou pelo estado. Cada vez que inaugurava uma nova unidade, Rafael fazia questão de estar presente, e sempre, sem exceção, pedia um copo de água de coco. Antes do beber, olhava para o céu e dizia baixinho: esse é pro senhor, meu amigo. Mas o impacto da amizade não parou por aí. O milionário também mudou a forma de gerir seus negócios. Começou a ouvir seus funcionários, criar espaços de diálogo, investir em projetos sociais dentro da empresa. E pela primeira vez, ele sentiu orgulho de quem era, não pelo que tinha, mas pelo que fazia. Certa tarde, meses depois, ele foi à praia de Boa Viagem. Sentou na areia, observando o mar, e notou um senhor vendendo cocos num carrinho novo, com o logotipo do instituto. O homem o reconheceu. O senhor é o Dr. Rafael, né? Eu tô aqui por causa do seu projeto. Antes, eu não tinha nada. Agora posso trabalhar com dignidade. Obrigado. Rafael sorriu, os olhos brilhando. Não, me agradeça. Agradeça ao seu Zé. Foi ele quem me ensinou tudo. Enquanto o vento batia leve, trazendo o som do mar, ele fechou os olhos. E por um instante teve certeza de ouvir a voz do velho, suave, serena, ecoando em sua mente. Tá vendo, meu filho? A vida só vale quando a gente deixa algo bom pra trás. Rafael sorriu. As lágrimas escorriam, mas o peito estava leve. Ali, diante do mar, ele entendeu. O dinheiro podia comprar o luxo, mas não a alma. E a alma dele, enfim, estava em paz. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário dizendo o que você aprendeu com o seu Zé. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas lembrem que humildade, empatia e amor ainda existem. E não esqueça de se inscrever, porque histórias assim são feitas para inspirar, reacender a esperança em todos nós. O tempo passa, 6 meses desde o último pôr do sol, que Rafael viu ao lado do velho José. 6 meses desde que a simplicidade de um vendedor de coco se transformara na maior inspiração de sua vida. Naquele período, muita coisa havia mudado. Mas acima de tudo, Rafael tinha mudado por dentro. A antiga rotina de luxo e reuniões agora dividia espaço com visitas a comunidades, entrevistas em escolas públicas e encontros com idosos, que lembravam o jeito sereno e sábio de seu Zé. O instituto
Água de Vida crescia mais rápido do que ele imaginava. De um pequeno projeto em Recife, eles se tornaram uma rede de apoio em todo o Nordeste, com voluntários, médicos, psicólogos e jovens que viam ali uma oportunidade de recomeço. Cada unidade inaugurada era como acender uma nova chama, e Rafael fazia questão de estar presente em todas, cumprimentando pessoalmente cada trabalhador, tirando fotos, ouvindo histórias e, claro, tomando seu copo de água de coco, menos aquele ritual que se tornara um símbolo de fé e gratidão. Mas havia algo mais que o movia. Um vazio silencioso, um arrependimento antigo que ele nunca havia enfrentado. Forte de todo o sucesso e da nova vida, ainda existia um homem tentando fazer as pazes com seu próprio passado. Certa noite, enquanto revisava documentos no escritório do Instituto, encontrou uma velha fotografia em meio às pastas de doações. Era uma imagem antiga, meio desbotada. Um menino de uns 8 anos segurando um coco, ao lado de um homem mais jovem, sorridente. No verso, uma dedicatória para o pequeno Rafael. O menino que gosta de água doce e coração limpo. Ele arregalou os olhos. Aquela caligrafia não podia ser coincidência. Virou a foto e observou com mais atenção. O homem que segurava o coco, menos mais jovem, sem barba, mas com um mesmo olhar sereno, era o próprio seu Zé. O coração de Rafael disparou. Como essa foto veio parar aqui? Perguntou a si mesmo, quase sem fôlego. Procurou entre os arquivos e encontrou o nome de uma doadora recente, Lourdes da Silva, menos esposa de José da Costa. Aquela foto fora doada por ela mesma, como lembrança, para o museu do Instituto. Rafael decidiu ir até ela naquela mesma noite. Bateu à porta da pequena casa no subúrbio de Recife. E Dona Lourdes, surpresa, o recebeu com o mesmo carinho de sempre. Doutor Rafael, que honra! Entre, meu filho. Ele mostrou a foto, a voz trêmula. Essa foto, quando foi tirada? Ela sorriu, emocionada. Essa foi há muitos anos. Seu Zé sempre dizia que um dia reencontraria o menino do coco. O garotinho que ele ajudou quando o pai dele teve um problema na praia. Rafael sentiu o mundo girar. O pai dele era meu pai. Dona Lourdes colocou a mão na boca, surpresa. Então é verdade. Meu Deus do céu. Era o senhor, o milionário, com os olhos marejados, assentiu. Naquele instante, tudo fez sentido. O destino, o encontro improvável, a emoção que o velho despertara nele desde o primeiro dia. Nada iracoso. O homem que ele conhecera décadas depois era o mesmo que, quando jovem, lhe dera um coco de graça, num dia em que seu pai passava mal na praia. A vida uma roda, meu filho, seu Zé dissera certa vez. Tudo que a gente faz volta um dia. E voltou. Rafael caiu em prantos, emocionado, ajoelhado diante de Dona Lourdes. Ele me salvou 2 vezes. A primeira quando eu era menino. A segunda, quando eu já tinha esquecido o que era viver. Dona Lourdes o abraçou com força, como quem reconhece o elo entre 2 almas destinadas a se cruzar. Então o senhor já era parte da nossa família antes mesmo de saber. Nos dias que seguiram, Rafael restaurar a fotografia e a colocou em um grande quadro no hall principal do Instituto Água de Vida. Abaixo dela, uma placa simples dizia: um gesto de bondade pode mudar o destino de alguém. A repercussão foi enorme. A história viralizou, e em pouco tempo programas do TV, jornais e sites começaram a noticiar o caso. Milionário descobre que homem humilde que o inspirou havia o ajudado na infância. Mas Rafael recusava entrevistas grandiosas. Sempre dizia a mesma coisa. Não é sobre mim, é sobre ele. Sobre o quanto um coração simples pode transformar o mundo. Enquanto isso, o Instituto crescia. Novas parcerias, novos voluntários. E até mesmo outras cidades começaram a replicar o modelo. Água de Vida se tornara um símbolo de solidariedade. Um movimento nacional. Mas havia algo mais que Rafael precisava fazer. Ele queria levar o legado de seu Zé ainda mais longe, literalmente. E assim, nasceu um novo projeto, Água de Vida pelo Mundo, que levaria água potável e ações sociais a comunidades carentes em outros países. A primeira missão foi na África, onde ele pessoalmente foi acompanhar a entrega dos primeiros poços artesianos. Ao ver as crianças bebendo água limpa pela primeira vez, Rafael chorou como chorara no dia em que perdera seu Zé menos. Mas agora, eram lágrimas de vida. Ali, sob o sol quente, ergueu um copo de água e disse baixinho: esse também é pro senhor. Meu amigo, de volta ao Brasil, organizou um grande evento beneficente, reunindo empresários, artistas e voluntários. No palco, com a voz firme e o coração aberto, ele contou sua história do começo ao fim. Menos do encontro com o velho vendedor ao impacto que isso causou em sua alma. O auditório inteiro se levantou, aplaudindo de pé.
Muitos choravam, mas Rafael não buscava aplausos. Ele olhava para o teto e sorria, como se pudesse ver o rosto sereno de seu Zé, sentado com seu chapéu de palha, olhando tudo, com aquele ar tranquilo de quem entende a vida melhor do que ninguém. No fim da noite, ao sair do palco, uma garotinha se aproximou e lhe entregou um coco verde decorado com fitas coloridas. É para você, moço. Meu pai disse que o senhor ajuda as pessoas, igual o homem bom do céu que vendia coco. Rafael ajoelhou, pegou o presente e sentiu o coração apertar de emoção. Obrigado, pequena. Esse é o melhor presente que eu já recebi. Naquela noite, sentado sozinho à beira-mar, ele abriu o coco com um canudinho, olhou para o horizonte e deixou o vento acariciar seu rosto. Oh, Peru! Das ondas parecia sussurrar as palavras que ele jamais esqueceria. A vida é doce para quem planta bondade. E foi assim que Rafael percebeu. O verdadeiro milionário nunca foi ele. O verdadeiro milionário era seu Zé, rico de sabedoria, de fé, de amor e de tudo o que o dinheiro jamais poderia comprar. Anos depois, o Instituto Água de Vida já era reconhecido internacionalmente. O nome de seu Zé estampava escolas, projetos, poços e histórias. E toda vez que alguém perguntava a Rafael o que o motivava, ele respondia o mesmo: um homem simples, um copo de água e um coração puro. Foi só disso que precisei para entender o que é ser realmente rico. No escritório central, atrás de sua mesa, havia um quadro com duas fotos. À esquerda, o pequeno Rafael segurando um coco. À direita, o velho José, sorrindo ao lado do mar. Entre as duas imagens, uma frase gravada em letras douradas: a maior fortuna da vida é aquilo que o coração compartilha. Enquanto o sol se punha no horizonte, Rafael se levantou, foi até a janela e olhou para o mar. Respirou fundo, sentindo o vento leve e o som distante das ondas. Por um instante, ele teve a nítida sensação de ouvir uma voz familiar. Tá vendo, doutor? Agora sim, o senhor entendeu. Rafael sorriu, com lágrimas nos olhos, e respondeu baixinho: entendi, meu amigo, entendi. A câmera imaginária se afastaria devagar, mostrando o mar dourado, o vento balançando as palmeiras e um carrinho de água de coco com o nome Seu Zé, Água de Vida, sendo empurrado por um jovem vendedor que, sem saber, continuava o legado. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário com o que você aprendeu com o seu Zé. Compartilhe esse vídeo para espalhar essa mensagem de amor, humildade e humanidade. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque histórias assim mostram que ainda existe bondade no mundo.